Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Os maiores inimigos do ditador Putin, preços do petróleo e a taxa do rublo. Deixando as sanções de lado, os maiores inimigos do ditador russo, Vladimir Putin, são o preço do barril de petróleo e o valor do próprio rublo. Graças às sanções, a queda dos preços do petróleo e a uma valorização inoportuna do rublo, a máquina de guerra de Moscou viu as receitas de sua indústria de gás e petróleo caírem para os níveis mais baixos em meia década. A receita proveniente das vendas de Moscou no setor caiu 24% em 2025. É um número muito grande. E o menor valor desde 2020. Essa é como estamos em 2025, né? Então é meia década que isso aconteceu, sem dúvida nenhuma, uma década são 10 anos. Essa é uma variável bastante importante, precisa ser considerada nas apostas se a Ucrânia conseguirá resistir à invasão russa, que já dura quase 4 anos. Quando se leva em conta que as receitas de petróleo e gás natural representam a maior rubrica individual no orçamento anual do Kremlin, ou seja, eu falei rubrica, né? Vou falar mais popular, que são os produtos que trazem a maior receita para a Rússia, né? O fator mais amplificado pela mídia nessa trajetória descendente e ascendente é a decisão da Europa de fechar gradualmente as torneiras dos combustíveis fósseis provenientes da Rússia. Combustíveis fósseis são justamente petróleo e gás. O gás natural russo, que chega por meio de tanques de GNL, será totalmente proibido na União Europeia a partir deste ano, enquanto as importações de gás para gasodutos terminarão até setembro de 2027. Cabe ressaltar que, mesmo assim, a União Europeia, que não é a União Europeia como um todo, principalmente 2 países especificamente, que sentam no colo do ditador, são a favor do ditador e contra a Ucrânia, eles gastaram 1,15 bilhão de euros em combustíveis fósseis russos somente em agosto de 2025, para exemplificar. Os maiores gastadores permanecem e são os únicos praticamente. A Hungria, com 416 milhões de euros em agosto, e a Eslováquia com 275 milhões de euros, e ainda vem a França, que tem um discurso pesado contra o Putin, com 157 milhões de euros. Mas isso vai acabar, o Macron diz que esse ano ele vai acabar com isso, não podia cortar tudo de uma vez. Mas a Rússia, por oportunidade, continuou vendendo para a França, porque ela precisa muito de dinheiro, mas vai minguar esse dinheiro. O problema, na realidade, serão a Hungria e a Eslováquia, que são fãs incondicionais de primeira hora, de primeiro minuto, do ditador russo e do seu país, Rússia, e do sistema existente lá. Eles ainda são aqueles velhos arcaicos, educados no sistema soviético e não aprenderam nada, mesmo estando na União Europeia. O custo do petróleo bruto, no geral, despencou mais de 18% em 2025, a maior queda anual desde que a pandemia da época da Covid sufocou o comércio, a indústria e as viagens em todo o mundo em 2020. Por exemplo, na semana da invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou, em fevereiro de 2022, os preços do petróleo bruto estavam em torno de 122 por barril. E o custo do West Texas Intermediate, que é o WTI, é um padrão também de preço de petróleo,
ou petróleo bruto, leve e doce, né? Nesta, que chama-se assim, esse WTI, né? Nessa semana, esse mesmo barril, o preço estava em torno de $59 por barril. Para quem já tinha mais de $100, né? É uma pancada muito grande, e principalmente para a Rússia, que sustenta a sua máquina de guerra em cima do petróleo e do gás. Esse é apenas o preço que eles estão pagando. E cada vez mais a situação poderá piorar e eles pagarão um preço cada vez maior. Em novembro, o preço do petróleo bruto Urals, carregado no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, despencou para cerca de $36 por barril, o menor valor em quase 3 anos. O preço do petróleo dos Urais, ele é o petróleo de menor qualidade. É o petróleo de menor qualidade. Em termos de oferta, o Kremlin não se mostrou muito preocupado com os ataques ucranianos aos seus petroleiros e instalações, nem com as requisições de outros países. A frota paralela de petroleiros russos do ditador Vladimir Putin, já que um menor volume de petróleo no mercado se traduz em preços mais altos e, consequentemente, em maior receita. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, respectivamente. Embora Moscou certamente fique infeliz quando seus carregamentos de petróleo são confiscados, como estão sendo agora, os que vinham da Venezuela, e mesmo quando saem da Rússia para outros países, da Venezuela que iam para a Rússia, o que mais preocupa o ditador Vladimir Putin é quando outras nações inundam o mercado com seu próprio petróleo bruto e gás natural, que muitas vezes a Arábia Saudita tem feito isso. Sob essa perspectiva, a invasão da Venezuela pelo presidente americano Donald Trump no início do mês foi menos preocupante para Putin, enquanto o Kremlin, de forma visível, alardeava sobre o respeito às normas jurídicas. Ele acusava que as normas jurídicas internacionais não estavam sendo cumpridas e estavam sendo violadas. Aí eu perguntei, qual é a tua, cara pálida? Você não violou as normas internacionais para invadir a Ucrânia? Para assassinar, para estuprar um monte de meninas, mulheres, crianças, idosos? Né? É um homem sem caráter e sem valor. Em termos de implicações para a influência geopolítica ou ideológica, do que em relação ao controle de petróleo venezuelano e aos números de barris que Trump terá sob seu controle. Vocês devem ver na entrevista na imprensa que muitos desses petroleiros iam para a Rússia. Na realidade, como a Rússia não está podendo suprir o mercado como ele supria antes por causa dos ataques contra as refinarias feitas pelos ucranianos, ele estava comprando o petróleo da Venezuela e ia usar esse petróleo para exportar para outros países. Provavelmente esse petróleo não iria para a Rússia. Na documentação, eles iriam para a Rússia. Então é que eles aí colocaram bandeira russa nos navios para furar o bloqueio, não conseguiram. Mas essa bandeira, o destino final acabaria não sendo a Rússia, mas sim o porto de algum país que fosse cliente, e eles mandariam petróleo venezuelano quando estivessem navegando em águas seguras, eles trocariam a documentação para mandar ela para aquele país. É o famoso falsário internacional na documentação do petróleo. O governo Trump já vinha cortejando aliados do sul da Europa, como a Itália e a Grécia, para que recebessem petróleo e gás natural dos Estados Unidos da América. Em terceiro lugar, talvez o fator mais irônico no desaparecimento dos bilhões de Moscou esteja o próprio valor do rublo, né, que sofreu uma valorização que obrigando o Ministério das Finanças russos a rever suas projeções para 2024, mas nem mesmo o Kremlin esperava os números divulgados no primeiro trimestre de 2025. Ele não queria que fossem divulgados, porque o impacto negativo no exterior, na sua geopolítica da economia, é muito grande. A olhos vistos, todo mundo consegue ver, a não ser aqueles cúmplices do ditador e aqueles macaquinhos amestrados que ficam só batendo palma, né? E aí
conseguem ver, alguns pelo menos conseguem ver, as mentiras que a Rússia conta. O rublo valorizou-se cerca de 45% em relação ao dólar americano em 2025. E quanto a sua moeda está cara, você venderá menos produtos internacionalmente. O déficit superou em muito as expectativas oficiais, mesmo depois do governo ter revisado para baixo sua previsão de petróleo e gás para 2025 de 10,94 trilhões para 8,65 trilhões de rublos. A receita real ainda ficou aquém do esperado. Isso representa uma exposição estrutural à fraqueza dos preços do petróleo desse país governado, cuja economia é governada de uma maneira incompetente pelo seu ditador, que a única quis ser competente, mas não é um estrategista e não tem competência também para ter vitórias na Ucrânia, a não ser pequenas vitórias, que não são vitórias, porque em muitas está sendo empurrado para trás e eu acredito que eles vão acabar sendo expulsos da Ucrânia. Obrigado a você que assistiu ao vídeo, conto com você, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.